Bom dia, gente! Último capítulo dessa temporada 40. Segundo Timóteo, capítulo 4, bem pequenininho. Ontem nós vimos várias coisas legais, né? Que nós aprendemos com ele. O que a gente aprendeu mesmo? Deixa eu olhar aqui. Ontem nós aprendemos sobre as pessoas que são incapazes de se controlar, violentos, traidores, atrevidos, e o mais importante versículo da Bíblia que diz que toda a escritura foi inspirada pelo Senhor. Que eu falei até para vocês decorarem esse versículo para quando alguém falar, a Bíblia é escrita por homens, aí você responde isso. Sim, é escrita por 40 homens, mas ela foi inspirada por Deus. Deus selecionou os textos e as histórias que ele queria que a gente soubesse. E a Bíblia é um milagre, né? O livro mais lido e mais vendido do mundo em todas as eras. Ninguém nunca barrou a Bíblia. Por quê? Porque é um livro mágico, entre aspas. É um livro inspirado por Deus, é o nosso guia, né? E ontem, no capítulo de ontem, maravilhoso, ele explica tudo certinho, ele fala que toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. O Senhor deixou tudo prontinho aqui para a gente saber como agradá-lo. Eu já falei muito sobre isso, que Deus ensinou a gente como que Ele quer ser agradado, como que a gente pode fazer para agradá-lo. E nós muitas vezes reclamamos que não somos amados, porque a gente não ensina as pessoas a nos amarem da forma que a gente quer, né? O Senhor ensina. O Senhor nos ensina, deixa tudo certinho, tudo organizadinho aqui na Bíblia para a gente saber como fazer para agradá-lo. E agora capítulo 4, o último dessa temporada. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou no tempo errado. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. Lembrando que esse livro aqui é uma mentoria. Paulo está mentorando Timóteo, ensinando como ele deve agir, o que ele deve fazer. E ele está falando, olha, o Senhor vem, o reino de Cristo vem. Então pregue a palavra, insista em anunciar, seja no tempo ou fora do tempo. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Na hora de repreender, com paciência. Na hora de convencer, com paciência. Na hora de animar, com paciência. Na hora de ensinar, com paciência. Nós precisamos dessa dádiva que é a paciência, né? A gente está tão correndo, a gente está tão preocupado com tanta coisa, a gente está com tanta pressa. Muitas vezes a gente não tem paciência para ouvir os nossos, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, os nossos pais, os nossos parentes, os nossos amigos e até mesmo nós. A gente está tão correndo que a gente não tem tempo de nos ouvir, de perceber que o nosso corpo está padecendo, que a gente precisa parar, que a gente precisa respirar, que a gente precisa ter mais amor por nós, mais cuidado com a gente. Paulo está ensinando isso. Faça todas as coisas com paciência. Cuide, ensine, repreenda, faça tudo, mas com paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesma uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Nossa, a gente já está vivendo isso, né, gente? A gente já está vivendo isso. As pessoas vão numa igreja, numa religião. Aí, o pastor falou uma coisa que eu não gostei, então eu não vou mais naquela igreja. Daí vai em outra. Não, agora esse pastor falou coisas que eu gosto de ouvir. Esse padre, esse sei lá o quê, qualquer religião, ele falou coisas que eu gosto, então eu vou ficar. Então eu quero. Então aqui já está previsto que elas vão chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Eu quero ouvir que eu sou linda, gostosa, maravilhosa, perfeita, rica e famosa. Então você só vai nesses lugares.
Tem muita gente que já está assim, já está vivendo esse versículo aqui. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Nós temos que cumprir bem o nosso dever de servos do Senhor. Temos que ler exatamente o que está escrito aqui. Não podemos tirar uma vírgula da palavra do Senhor. Temos que ser fiéis ao que a gente crê. As pessoas não vão ser. Elas vão ser fiéis ao que agrada o ego delas e não a palavra de Deus. Quanto a mim, a minha hora chegou. Não, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Paulo está se despedindo. Ele sentiu que a morte está perto. E ele está escrevendo essa segunda carta para Timóteo falando: eu vou morrer, já acabou meu tempo. Mas eu fiz o melhor que pude na corrida e cheguei até o fim. Conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. E esse versículo é muito famoso em outra linguagem que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Com certeza você que é cristão conhece esse versículo dessa forma. Mas aqui na minha Bíblia, como é uma linguagem coloquial, ele fala: eu fiz o melhor que eu pude na corrida, cheguei ao fim e conservei a fé. É mais simples. E agora está esperando o prêmio da vitória. O Senhor vai dar para todos que amam e aguardam a sua vinda. Venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo e me abandonou, e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia, e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e o traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez que eu fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Isso é a carta que Paulo escreveu para Timóteo. E esse versículo é muito legal, essa partezinha, que ele fala: olha, quando eu fui julgado, quando as pessoas estavam me acusando por coisas que eu não fiz, ele estava só falando, né? Só estava contando a história de Cristo, só estava anunciando Jesus. Que Jesus veio, morreu e ressuscitou para nos salvar. Estava falando coisas boas e ele foi preso. E ele falou: na hora, todo mundo me abandonou. Ninguém ficou comigo, eu fiquei sozinho. Ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Mas o Senhor ficou comigo e me deu força para que eu conseguisse anunciar a mensagem completa aos não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Então ele dá essa honra ao Senhor. Ele estava sozinho na luta, sozinho na batalha, sozinho na dificuldade, mas ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. Então você que está enfrentando um momento muito difícil na sua vida, um momento de doença, um momento de divórcio, um momento de luto, um momento de desemprego, tem tantas dores da nossa era, né, que machucam tanto, que a gente fica tão desesperado, que a gente se sente sozinho. Aí nesse momento você pode estar falando: todos me abandonaram, ninguém ficou comigo, como Paulo falou lá, quando ele estava diante de tudo aquilo que ele estava vivendo. Mas ele reconheceu: mas o Senhor ficou comigo e me deu forças
para que eu pudesse anunciar a mensagem completa, para que eu pudesse fazer a minha missão, cumprir a minha parte. E é isso que o Senhor está falando com você hoje. Se você está se sentindo sozinho nessa dor, nessa luta, nessa dificuldade que você está passando, saiba que você não está sozinho. O Senhor está com você, Ele jamais te abandonou. Mesmo quando você fez alguma coisa errada, Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Ele te ama e Ele está com você, você não está sozinho. O recado para você hoje é, você não está sozinho, não está sozinho. Peça ajuda, fale com o espiritual, ele está do seu lado, ele está te falando hoje, você não está sozinho, não deixe o diabo te enganar acreditando que você está sozinho, porque isso afasta o Senhor, você empurra o Senhor de você, ele está do seu lado, ele está com você, você não está sozinho. E as últimas saudações agora de Paulo, né? Saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, e também a família de Onesíforo. Erasto ficou na cidade de Corinto, e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eúbulo e Prudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandaram saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito, que a graça de Deus esteja com você. Faça o possível para vir antes do inverno. O inverno chega para todo mundo. Talvez você esteja vivendo no inverno agora. Talvez a fase que você está passando seja um inverno. Mas saiba que o Senhor está com você nesse inverno e logo, logo a estação muda. E vem a primavera, o outono e o verão. Sempre vem. Não se deixe levar por essa depressão, essa tristeza que está te falando que você vai ficar eternamente no inverno. Não vai. Tudo passa. Tudo passa. E você não está sozinho. O Senhor está com você. Acredite. Você está no inverno agora, mas daqui a pouquinho você vai estar no verão. Eu tenho certeza disso. Todos nós temos certeza, porque essa é a graça da vida também. Você só consegue valorizar as coisas porque você passa por momentos de inverno. Você só consegue saborear uma comida boa quando você não tem. Você sabe o que é ter. Você consegue sorrir quando você já chorou. Você consegue entender o sofrimento das pessoas quando você já passou. E a vida dúbia, né? Para lá e para cá. Mas o Senhor está em todo momento, tanto no momento ruim quanto no momento bom, tanto no inverno quanto no verão, tanto no sorriso quanto nas lágrimas. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem logo ao amanhecer. Essa palavra para você, para finalizarmos a temporada 40 do Top de Cláudia. Obrigado por ter me acompanhado até aqui, que o Senhor te abençoe, que o Senhor tenha falado com você nessas 2 temporadas de Timóteo. E que você venha para a próxima temporada, que eu não sei qual é ainda. Eu vou pedir a Deus agora, vou fechar essa câmera e vou orar. Vou falar, Senhor, fala comigo, me dê sabedoria e direção para que eu venha ler o livro que está no seu coração para essas pessoas que estão me ouvindo. E assim finalizamos mais uma temporada. Muito obrigado pela tua companhia. Volte aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Beijão e até amanhã.